Nada é verdade, tudo é permitido. Duas frases, um credo e quase 2 décadas de história. Assassin's Creed nunca foi apenas sobre assassinar pessoas. Foi sobre liberdade, sobre controle, sobre memória, sobre história e sobre uma pergunta que atravessa séculos. Quem controla o passado? Controla o futuro? Antes do credo. Para entender Assassin's Creed, precisamos voltar antes de Altair, antes de Ezio, antes mesmo de existir uma Irmandade dos Assassinos. A ideia começou dentro da Ubisoft, durante o desenvolvimento de um novo projeto relacionado a Prince of Persia. A proposta começou a tomar uma direção diferente. A Ubisoft conta que a equipe queria uma abordagem mais realista e madura para aquele conceito, enquanto a narrativa no presente, envolvendo Desmond Miles e as memórias genéticas de seus ancestrais, ajudava a criar uma conexão entre o jogador e o passado. O primeiro jogo chegou em novembro de 2007 e apresentou ao mundo um homem que mudaria para sempre a história da franquia, Altair ibn Lehad, o primeiro assassino. Ano de 1191, a Terceira Cruzada está destruindo a Terra Santa. De um lado, Templários, do outro, assassinos. No centro dessa guerra está Altair, um guerreiro extremamente habilidoso, mas arrogante, um homem que acreditava já saber de tudo, até cair. E é justamente quando Altair perde tudo, começa a se tornar um verdadeiro assassino. O primeiro jogo estabeleceu algumas das características que se tornaria identidade da série: a lâmina oculta, o parkour, as multidões, a infiltração, as cidades históricas, as torres, os alvos e principalmente o credo. Mas havia algo ainda mais estranho: você não estava realmente vivendo naquela época. Você era Desmond Miles, um homem sequestrado pela Abstergo, colocado dentro de uma máquina capaz de acessar memórias genéticas, e foi aí que Assassin's Creed revelou sua verdadeira identidade. O jogo não era apenas passado, era passado e presente. Assassinos e Templários não eram apenas organizações antigas, a guerra continuava, só havia mudado de roupa, e essa talvez seja uma das maiores ideias da franquia. A história que você estava jogando já havia acontecido, mas suas consequências ainda estavam acontecendo. Assassinos e Templários nunca foram simplesmente o bem contra o mal. Os assassinos acreditam na liberdade, os Templários acreditam na ordem. E é aí que o conflito fica interessante, porque e se a humanidade fosse livre demais? E então, e se alguém tivesse o poder de controlar todos? O conflito da franquia não é simplesmente liberdade contra a maldade, é liberdade contra controle. Mas então a história ficou muito maior, porque por trás dos assassinos e por trás dos Templários existia uma civilização que havia desaparecido muito antes deles, os Izu, a chamada Primeira Civilização, seres extremamente avançados que existiram antes da humanidade dominar o mundo, e foram eles que deixaram para trás alguns dos objetos mais perigosos da história, as Peças do Éden, artefatos capazes de manipular, influenciar e controlar seres humanos. Mas então apareceu um homem que não se tornou apenas um personagem, ele se tornou um símbolo: Ezio Auditore de Firenze. Ezio começou sem saber absolutamente nada sobre assassinos. Ele era jovem, impulsivo, apaixonado, até que sua família foi destruída, e naquele momento nasceu um assassino. Assassin's Creed 2 levou Ezio para a Itália renascentista, colocando-o em meio a uma história de família, vingança e conspiração. Com figuras históricas de Leonardo da Vinci, o jogo foi lançado em 17 de novembro de 2009. Ezio aprendeu, cresceu, errou, amou, perdeu, finalmente tornou-se um mestre assassino. E quando Ezio chegou a Roma, ele deixou de ser apenas um homem, ele se tornou um líder. Em Brotherhood, Ezio precisa enfrentar os Templários em Roma, construir uma irmandade capaz de lutar ao seu lado, que essa sempre foi uma das maiores ideias do credo. Você pode matar um homem, mas pode criar uma causa, e uma causa é muito mais difícil de destruir. E então, a franquia fez algo que poucos jogos conseguem fazer. Ela conectou duas gerações, Altair e Ezio. Revelations criou Ezio Constantinopla, enquanto ele seguia os passos de Altair em busca de respostas sobre a ordem, dois homens separados por século, mas unidos pela mesma pergunta: o que significa ser um assassino? Depois da Itália, a série atravessou o oceano e encontrou uma revolução: Connor Kenway. Um homem dividido entre dois mundos, nativo americano, filho de um templário, assassino e testemunha de uma das maiores transformações políticas da história, a Revolução Americana. E Assassin's Creed começava a demonstrar que seus protagonistas não precisavam nascer dentro da Irmandade, às vezes eles eram criados pelo conflito. A Ubisoft fez uma coisa ousada, colocou você do outro lado. Shai Cormac,
um assassino, até perceber que talvez a Irmandade não estivesse sempre certa. E então, ele abandonou os assassinos e se tornou templário. Shai mostrou uma coisa importante. Talvez o mundo de Assassin's Creed nunca tenha sido tão simples quanto assassinos bons e templários maus. Então vieram os piratas. Edward Kenway, pirata, ambicioso e inicialmente muito mais interessado em dinheiro e glória do que no credo, até descobrir que a liberdade que ele procurava talvez não fosse liberdade de verdade. Assassin's Creed nunca ficou parado. Paris, Londres, Egito, Grécia, Bagdá, Japão feudal, cada viagem mudou alguma coisa. Em 2017, Assassin's Creed voltou ao começo. O jogo concebido como novo começo e explora o Egito Antigo, contando a origem da Irmandade dos Assassinos. A franquia estava contando a origem dos assassinos enquanto ela própria estava recomeçando. Então a série voltou ainda mais no tempo, muito antes da fundação formal da Irmandade. Odyssey colocou o jogador como Cassandra ou Alexios, mercenários na Grécia Antiga, permitindo escolhas, diálogos ramificados, múltiplos finais, com uma estrutura muito mais próxima de um RPG. Depois vieram os Vikings, Eivor, clãs, conquista, mitologia, assassinos, templários e uma Inglaterra mergulhada em guerra. Mas o que é Assassin's Creed? É uma franquia de ação? Sim. É RPG? Em alguns momentos. É stealth? Sem dúvida. É história? Também. É mitologia? Às vezes. Mas nenhuma dessas respostas explica completamente. Assassin's Creed é uma história sobre ideias, liberdade, controle, fé, poder, memória, identidade, legado e principalmente escolhas.